de ouvir. Quando eu estava, né, quando aprendi sinônimos, me disseram que era sinônimo ouvir e escutar, e não é ouvir. Se você tem um bom aparelho auditivo, todo mundo aprende a falar porque ouve. Agora, escutar é muito difícil, nós temos que aprender a ouvir sem conselhos, sem críticas, né? Isso nós não aprendemos. Todo mundo quer resolver o problema do outro, porque só você sabe. Por que que você bebê não dá conselhos? Porque só você sabe o que é melhor para você. Pode ser que o outro diga que é um conselho pode vir dar com os burros na água, não dá certo. Então, temos que ver dentro de nós mesmas. Quando você tem alguém que te escuta, que esteja ao seu lado, você é capaz de se ver, porque o outro vai estar dizendo, olha, a única coisa que nós precisamos fazer, eu estou aqui. Você quer falar sobre isso comigo? Ou se não está falando alguma coisa, preste atenção ao seu redor. Ou chega perto daquele que não consegue mais falar. Que esse rapaz, por exemplo, vamos supor, ele não teve coragem de falar com ninguém, ele não ligou para um 88, né? O CVV hoje tem 7 serviços, o mais conhecido é um 88, que é uma concessão que o Ministério da Saúde deu, é a única ONG do Brasil que tem um telefone de utilidade pública. Por quê? É 24 horas todos os dias, de madrugada, sábado, domingo, feriado, dia santo, tem voluntário preparado, porque o diferencial do nosso trabalho é a preparação. Eu, quando entrei, até hoje é assim, 100 se inscreve, a fazer o curso fica 30, 20, 18, porque o perfil a pessoa precisa ter, saber acolher, aprender como faz isso. Todos nós podemos fazer isso. Então, é muito importante. Eu quero que todos vocês aí saiam com essas 3 letrinhas. Se tiver alguma coisa aí para escrever, escrevam. Que eu aprendi com o doutor Neuri Botega, que é o ROC, tá? ROC é repare o que está sendo falado pelo seu amigo, pelo seu familiar. Ouça sem rapidez, sem conselhos, sem julgamento. Deixa ele falar, porque o que que nós aprendemos? Quando o outro está falando, a gente interrompe, a gente já pensa em dar resposta, já. Então, isso o que que acontece? Ruído na nossa comunicação. E o C, conduz a pessoa aonde possa ser ajudado. Pode ser que seja você mesmo. Só falar dá oportunidade de ser escutado, outro saber que ele existe, que você sabe que ele é importante, que ele é um ser que não está sozinho, que ele pode contar com você. Isso tudo somos que nós precisamos. Todos nós queremos ser acolhidos. Todos nós queremos ser amados. Ser mais aceito como nós somos. E no Brasil ainda preconceito de todas as naturezas, religiosa, né, de raça, enfim, de várias oportunidades. Nós precisamos quebrar isso. Nós temos o privilégio de ser uma nação miscigenada. Nós temos um país continente que temos a obrigação de ter um coração de receber a todos que são expulsos, que são maltratados, que são rejeitados. E nós temos obrigação de sermos diferentes. Nós temos obrigação, única coisa que nós temos em comum, porque somos todos os seres diferentes. Nós só temos uma coisa em comum: a raça humana. Isso independe de cor, de religião, de qualquer outra coisa. Então, precisamos introjetar. Se nós aprendemos distorcidamente, pegou um tipo de preconceito, temos que julgar isso no lixo, porque isso faz mal a mim e quem está ao meu redor, seja os meus filhos, meus parentes, meus amigos, o meu desconhecido. E é isso que faz com que a pessoa queira sair da vida, porque são tantas dificuldades, como você mesmo falou, do próprio problema do trabalho.
Começa daí. Nós temos que levantar e sermos felizes. Então, fazer desse nosso trabalho, dizer, gente, é disso que eu vivo, a minha família depende disso, é um sacrifício que eu vou fazer, mas eu preciso estar leve. Então, se isso está fazendo um mal incrível, nós temos que tentar mudar. Vamos fazer a diferença. Porque assim é aquilo que eu disse, ninguém levanta e diz que vai suicidar. Isso não existe. É a gotinha d'água de todo dia, uma mágoa, uma dor, uma diferença, até que não dá mais. Se não tem o apoio onde possa diminuir essa tensão, nós temos um limite, nós somos humanos. E aí, se não tem um apoio, um afeto, uma dedicação, uma confiança em si e no outro, se sente, como eu disse, invisível. Lá no exterior, a maioria dos brasileiros que se suicidam, o sentimento é de invisibilidade. Eu aprendi num congresso que eu fui no Porto para esse trabalho e os depoimentos que eu ouvi dos psicólogos e tal. E outra coisa, lá pode dominar a língua no país que for. Nós só conseguimos falar de nós mesmos na língua mater. Tem muita dificuldade, mesmo dominando a língua, de falar de si. Então, isso também atrapalha os nossos brasileiros no exterior, quando estão realizados lá profissionalmente, tal, mas se precisar do apoio emocional, é muito difícil. Então, são coisas que parecem simples, mas nós vemos o quanto é complexo. É um absurdo, nós sabemos as quantidades, né? No mundo, cada 40 segundos, enquanto a gente está falando aqui, infelizmente, uma pessoa se mata, são muita gente. 3.000 pessoas por dia. Aqui no Brasil, 60 tentam, 32 morrem. Então, é muito difícil. Ele ainda, como você disse, o suicídio aqui no Brasil ainda é um tabu, o que dificulta a sua prevenção. Então, nós não está aqui, como eu estou, falando que prevenção se faz com informação. Eu espero que vocês saiam daqui mais confortados com essa dor da perda, que todos vocês devem estar impactados, quem conheceu o rapaz, ou quem sabe, como eu disse, nós do CVV nos sentimos muito frustrados, assim, impotentes, porque não conseguimos reverter o processo da perda desse ser humano. Todos nós ficamos muito sentidos. Então, nós temos que tentar reverter tudo isso. Né? Por isso criamos esse Setembro Amarelo. Aí o pessoal, pô, setembro, por quê? Porque deu certo a campanha colorida da prevenção do câncer. Aí fizeram lá um Outubro Rosa, câncer de prevenção do câncer de mama, Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata. E aí o CVV resolveu criar um mês, que é o único país do mundo que tem isso, coloriu o mês de setembro de amarelo, para alertar nessa prevenção do suicídio, que mata muito mais do que o câncer no mundo. Então, nós precisamos modificar isso, porque no dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, também criado por um brasileiro, Dr. José Manuel Bertolotti, de Botucatu, que era o presidente da Organização Mundial de Saúde, é um psiquiatra que a gente hoje chama de suicidólogo, os psiquiatras e os psicólogos que estudam esse fenômeno, hoje se chama suicidólogo, é uma especialidade, ele é, assim como Neuri Botega, né, e outros que a gente conhece, e ele achou que precisava alertar sobre isso. Então, ele criou esse 2003, o dia 10 de setembro. Então, isso é importante vocês saberem também. Não tem nada a ver com se você procurar na internet, vai dizer que tem lá uma história de um tal de Mike, um menino nos Estados Unidos. Aquilo é um folclore, ninguém conseguiu provar. E importante é nós aqui, aquela historinha e o pior é que quando eu vou falar na universidade,
o professor, que normalmente o psiquiatra que me convida, vem com essa historinha. É duro dizer que não tem nada a ver. Isso que 10 eu falei minutos. é real, né? Então, gente, o que nós precisamos sair daqui sabendo é isso, que nós precisamos ser mais acolhedores, mais afetivos enfim, começar a ver ao nosso redor os nossos familiares, os nossos amigos, porque na realidade ninguém quer morrer. Pensa bem que nós aqui, eu queria viver mais de 100 anos, então espero que todos vocês também queiram. Então a vida é maravilhosa, vamos viver essa vida da melhor maneira. Então, ninguém quer, porque o nosso instinto de conservação é o mais forte, que nos dá, até muitas vezes o medo nos ajuda, que é o sentimento assim mais, não todo falam que é negativo, mas não, muitas vezes é o alerta para que não aconteça. A gente tenta muitas, vamos dizer assim, a nossa defesa. Então, quando a pessoa quer, ela quer sair da dor, do sofrimento, porque dor, nós somos humanos. Você dá uma batida ali, o dedão do pé já dói para caramba. Então, dor é normal no ser humano. Agora, nós precisamos é saber como nós vamos fazer com o sofrimento das dores físicas, morais, emocionais. Essas que nós precisamos são mais sutis, precisamos aprender a conviver com elas para não querer sair da vida com um sofrimento imenso que vai acumulando, como você mesmo disse. Você conhece algumas facetas que provavelmente levaram esse nosso querido à morte desse jeito. Então, somos nós que temos que tomar conta de nós. Esse cuidado que nós aqui queremos é que cada um de vocês saia daqui conscientes de quem você é, o que é melhor para você. Como é que você está passando pelas coisas difíceis que está acontecendo? Que você mesmo também falou, todo mundo aqui tem a sua historinha, cada um tem a sua dor. Agora, como fazer disso uma coisa melhor? Uma oportunidade é o que você faz. Eu convido a todos vocês voluntários igual a Cris, hein? Vocês vão ver que é um trabalho apaixonante, é uma instituição muito séria, que tem 62 anos e que todo curso que nós fazemos é de autoconhecimento. Isso sim, todos aqui aí que estão, eu e todos nós, precisamos nos conhecer. E isso nos ajuda. O trabalho que eu atualmente faço é um serviço chamado comunidade, onde a gente trabalha oficinas e leva. Hoje em dia a gente tem online, algumas presenciais, que são rodas de conversas, levando o tema ou não, com a roda de conversa, a pessoa pede o tema. Nós temos o Caminho da Renovação Contínua, que é um programa que leva 6 meses, uma vez na semana, com 1h30, levando uns temas filosóficos para a pessoa trabalhar a si mesma. Então, todos os nossos trabalhos, tem o Cine Ser, que é bem lúdico, filmes pequenininhos, mas que fala de sentimentos, para as pessoas trabalharem em si. E o que eu faço atualmente, que é o grupo de apoio ao sobrevivente de suicídio, que eu soube que aí em Brasília já teve, infelizmente, não tem o serviço mais comunidade, muito menos a oficina do gás. Então, é importante, e essa é presencial, por isso que aí não tem, por exemplo, vocês não têm acesso, porque a gente não faz esse trabalho online, porque é muito sério, que como que a gente vai poder acolher uma pessoa que está chorando, uma pessoa que está com uma dor alucinante, como alguns de vocês, muito amigos desse rapaz, a família também deve estar muito aflita, precisando desabafar. Por quê? Ainda no Brasil é vergonhoso, é criticado. Outra coisa, nos enterros, eles lá, uma coisa que eu quero alertar, eles lá reclamam as frases feitas que eles escutam que dói muito. E a pessoa está pensando que está ajudando. Então é só dar o abraço e dizer: eu estou aqui. Ponto.
não tem que falar nada. Em si, a presença já é, a família já se sente confortada, um aperto de mão, um abraço. E não falar frases nenhuma feita, porque fere profundamente esses familiares que estão enlutados e vocês que são sobreviventes. Todos que conhecem aquela pessoa vai estar muito impactado, né? Então, esses que têm ideação têm que ter muito cuidado, são saúde mental abalada, que precisa do atendimento do psiquiatra, do psicólogo, porque muitas vezes é falta de um mineral, um exemplo lítio, por exemplo, que precisa repor para a pessoa ter de novo é, aquele ânimo, a vontade de continuar vivendo, porque a depressão deixa o ser muito para baixo, sem vontade de abrir uma janela, de ver a vida de outro ângulo. E é falta de algo que precisa ser colocado, que sumiu do seu organismo. Então, aquele hormônio de novo da vida é importante. Então, essas pessoas precisam do acompanhamento profissional, além do acompanhamento afetivo e acolhedor que todos nós temos capacidade de ser. Isso não é para o profissional. Lá no CVV até tem profissionais que a gente nem sabe. A gente sabe o nome da Cris, da Cristina, lá é Cris. Ninguém sabe o que ela é, se ela trabalha onde, ninguém sabe que ela trabalha no Banco do Brasil. Não interessa, naquele horário que ela atende, ela é aquele ser disponível para o outro, que está precisando de ser acolhido. E isso que o CVV ensina. Se vocês tiverem oportunidade de estudar Carl Rogers, que é a filosofia que nós adotamos há uns 30 e poucos anos, que o CVV tem 62 anos, mas antes era do jeito que achava que devia, que era o melhor, ficar só escutando as pessoas. Hoje em dia é uma relação de ajuda, é um diálogo, mas um diálogo que nós aprendemos como acolher. E aprendemos isso com Carl Rogers, que nos ensina que todas as pessoas, qualquer um, tanto que na faculdade é um dos menos estudados, porque ele diz que você é capaz de ajudar o outro e se ajudar. É assim a filosofia Exato. que nós chamamos de abordagem centrada na pessoa. É isso que eu disse, prestar atenção no que o outro fala. Fica quieto. Ele não quer ouvir as suas histórias. Se ele está contando a dele, é que ele precisa ser escutado. E é isso que nós precisamos fazer. E é simples, e nós não aprendemos isso. Aprendemos a nos meter, a dar os nossos pitacos, nossos achismos, que não leva a nada. Acolhimento, ele diz, vamos aceitar a pessoa do jeito que ela é. Empatia, se põe no lugar dela, é até é rico para nós. Nunca pensei por esse ângulo. Esse é o ponto de vista do outro. Então, nós precisamos aceitar as pessoas como elas são e não querer que ela seja como eu. É lógico que os nossos amigos são aqueles que têm as afinidades, que pensa muito parecido comigo. Aí é muito legal. Mas tem aquele que pensa e age, politicamente, por exemplo. Mas o que polêmica que está vendo agora, porque uns aceitam o outro. Ninguém tem obrigação de pensar como eu. Agora, nós precisamos aceitar essas pessoas, mesmo que nos doa, mas nós temos que ter esse equilíbrio de aceitar o outro como ele é. O outro não sou eu. E isso é que é empatia. É dizer, puxa, eu nunca pensei nesse ângulo, mas ele é ele. Então, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu agiria como ele. Eu não ajo assim, eu não penso assim, mas ele é ele. Então, ele tem todo o direito de pensar e agir diferente de mim. Então, isso que nós queremos que todos aqui saiam mais confortáveis e dizer: eu posso fazer diferença.
inclusive ensinar aos outros, porque nós aprendemos adulto, né, Cris? Vamos aprender lá no CVV, um Carl Roger da vida. Todo mundo pode, na internet tem tudo, que ele é do século XX. Hoje é o mais estudado e pesquisado no mundo. Aqui no Brasil ainda não. Se nós aprendêssemos a usar as técnicas que ele ensina, dizer todo ser é capaz de mudar. O exemplo ele achou, ele morava numa casa, embaixo tinha o porão, onde ele punha as coisas, por exemplo, lá, diferente da gente, no inverno não tem algumas coisas, então pus sacos de batata, exemplo. E elas tinham uns furinhos, né? Ele ia lá buscar batata e um dia ele percebeu que tudo escuro, uma fresta de luz naquele buraquinho, elas estavam brotando, indo naquela direção. Ou seja, se uma semente quer ser a melhor árvore, o caso lá das batatas, querem viver, ser um novo pé de batata, ele ia lá na direção da luz. Isso somos todos nós. Então, intrinsecamente, nós temos a capacidade de sermos o melhor de nós mesmos, se nós quisermos. Se está ruim, vamos modificar isso. Vamos ficar pleno, porque nós temos essa capacidade de florescer, de ir à direção da luz. Então, todo ser vivo quer ser o melhor. Então, que na cadeia, aqui na Terra, dizemos que é o mais evoluído, então nós temos essa capacidade de poder transformar física, mental e espiritual, cada um procurando a sua luz. Nós temos tantos caminhos. Então, vamos procurar aquele que vai nos trazer o bem-estar, que é o que todos nós procuramos. Nós queremos ser acolhidos, então acolhemos as pessoas que precisam ser acolhidas, esses que estão ao nosso redor. Essa coisa de ficar assim, online, foi uma tecnologia excelente, nós estamos tendo a oportunidade de falar com várias pessoas aqui de vários locais do Brasil, né? Acredito eu. Mas o presencial dos amigos e familiares é muito importante. Olho no olho, o abraço, o afeto não pode deixar de existir. A tecnologia é um instrumento para nós sermos felizes e não distorcidamente arranjar um monte de amigos virtuais que nós não conseguimos percebê-los como ser, as suas deficiências, seus talentos. Então, nós precisamos ser mais amigos de quem está ao nosso redor, dos nossos familiares, nossos vizinhos, as pessoas que a gente se encontra dentro da condução. Quantas vezes a pessoa parece que sabe, né? Não sei vocês, Cris, que a gente pode acolher. Está dentro do metrô e a pessoa começa a conversar com a gente. E eu sei que muitas pessoas que eu conheço, que convivo, dizem, é um saco, é um absurdo, aí vem falar comigo, eu não estou nem aí. Não acolha, porque às vezes é a oportunidade que ela está precisando e nós estamos ali para acolher. É só ficar escutando, sem dar pitaco, porque ela pode contar algo e a pergunta mais pertinente: o que você acha que eu devo fazer? É ou não é, Cris, lá no telefone? Conta as dores. Nós não achamos nada, porque nós não somos ele. Então, é acolher o que foi que ele falou, devolver algumas coisas importantes, porque aí você está entendendo, você me escutou. Quem faz isso? Onde é que nós aprendemos isso? Nós só aprendemos quando nós temos oportunidade de conhecer, que é assim que se acolhe, escutando. O outro é acolhimento. A gente se mete no assunto, a gente dá os nossos pitacos, a gente vai falar, ele está contando um caso, a gente também quer contar o nosso. Estou com uma dor de cabeça, eu estou com a dor no pé. Não tem, o outro não quer saber se eu estou com dor no pé, ele quer contar da sua dor de cabeça. E nós não temos esse, né, esse ponto,
aquilo lá. E é isso que nós aprendemos no CVV. Apoio emocional valorizando é isso, é ser simples, simplesmente respeitar o outro, entender que ele não é você e que ele precisa de você como eu preciso do outro. Em determinados momentos, todos nós precisamos desse apoio, desse acolhimento, e é isso que eu gostaria que todos vocês levassem esse rock, viu? Na cabeça. Repare esses que estão do seu redor, ouça sem rapidez e sem críticas, né? E sem conselhos, porque nós aprendemos a dar conselho como se a gente soubesse o que é melhor para o outro. Esquece isso. E não tenha pressa, outra coisa. Ah, agora eu não posso. Olha quantos eu já ouvi que o colega disse: Eu posso falar com você? Ah, querido, hoje não dá. Pode ser amanhã? Porque meu filho está me esperando, vou parar na escola, meu marido, eu tenho que fazer janta, eu tenho que ir para a faculdade. Era 5 minutinhos. Aí nessa noite a pessoa vai embora. E aí aparecem lá com uma culpa enorme, que também faz muito mal o sentimento de culpa e de cobrança. Na realidade, eu gostaria de dizer a vocês também que uma pessoa que comete suicídio, ela é totalmente responsável pelos seus atos, aquilo que eu falei. Mesmo que um dizer, a mulher está indo embora, já é a segunda, igual você falou, e está muito ruim, está tudo ruim, ela não é culpada. Aquilo é, para ele, a gota d'água. Vamos dizer se foi esse o gatilho que a gente vulgarmente chama. Ninguém é culpado, aquela pessoa é totalmente responsável, mas gera uma culpa enorme. Essa pessoa ou quem está ao redor dele deve estar com muita culpa. Como é que eu não vi? Como é que eu não pude ajudar? Como é que eu não tirei ele dessa história? Essas são as perguntas que eu ouço lá, chorosos, quando perde o ente querido. Mas nós temos que evitar isso. E nós somos responsáveis por quem está ao nosso redor, pela saúde mental, física ou espiritual, porque muitas vezes a pessoa está perdida na sua fé. E você pode perguntar o que que você tem feito e tal, porque religião também é uma defesa que as pessoas têm, né? Nós sabemos que quem diz que tem fé, qualquer que seja, né, a sua religião, ela é capaz de ajudar bastante. E, às vezes, as pessoas que lideram um grupo religioso são muito amorosas, são muito afetivas, e eles podem chegar até essas pessoas que acolhem. Por exemplo, o Samaritas de Londres foi criado por um reverendo, né, anglicano. Então, aqui o CBV foi criado por um grupo de jovens espíritas, estava estudando esse tema. E falou, nós temos que fazer diferença, porque no Brasil e no mundo está muito alto o índice de suicídio. Vamos fazer uma instituição que alerta, que tenta fazer a prevenção? E aí está o CBV há 62 anos. Então, é isso que eu desejo, que vocês, como aqui o Rubem Alves, por exemplo, nos ajuda muito nos textos que ele deixou, inclusive ele criou a palavra escutatória. Ele diz assim: todo mundo faz curso de oratória, ninguém faz curso de escutatória. E aí o CBB criou um seminário que se chama Escutatória, para nos orientar que nós temos que aprender a escutar. Ele deixou uma aqui que eu gosto muito, é assim, o que as pessoas desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos. Olha que fantástico! Sem que digam, se eu fosse você, quem nunca disse essa frase? Se eu fosse você, eu faria isso, eu faria aquilo. Se eu fosse você, a gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Olha que ser, o poeta que
observa, é um observador da alma do ser humano, a sensibilidade de poder transmitir o que eu quero, o que você quer. E é isso que nós precisamos fazer da nossa vida para estarmos plenos e felizes, é nos cuidar de nós mesmos, como você falou, que é a intenção de quem está aqui. Aprender a se cuidar física, mental e espiritualmente, para 30 sermos minutos. melhores, entende? Não, e eu acho que falei o que deveria. Quem precisa do desabafo e quiser, com confiança, é sigilo absoluto, é o trabalho do CVV, é o que gera confiança. Ninguém conta o que ouviu nos nossos atendimentos, sejam eles pessoal, no telefone, na web, digital, por e-mail, carta, atendimento pessoal e o comunidade que vai com as suas oficinas, que a gente chama, é o instrumento que a gente trabalha, nos locais para trabalhar em grupo. Infelizmente, aí em Brasília está sem o comunidade, mas aqui no Rio nós temos o grupo, um grupo que faz várias oficinas com as pessoas, com os grupos que precisam, como vocês, por exemplo, se tivesse essa oportunidade, nós faríamos uma oficina. Então, estejam à vontade, se vocês quiserem, eu posso falar mais, mas acho que é mais interessante agora vocês fazerem perguntas e, enfim, quiserem saber mais alguma coisa, se eu puder ajudar. Muito obrigado, Graça. Belíssima intervenção. Iluminou realmente muita coisa. Eu não sei quem quer começar. Eu vou começar, então. Vou Vou marcar fazer. 5 minutos, Tereza. Quando faltarem 2, eu te aviso, tá? E quando concluir. Não, eu não vou demorar, não. Na Não verdade, prometam que você não pode cumprir. só porque você me Fique à conhece, sabe que eu, vontade. só porque você me conhece, sabe que eu falo muito. Outro dia, Fique à conversando com a vontade, Graça, professora ela querida. disse que Acho que todos nós, professores, falamos muito. é, a Graça disse que se deixasse, ela falava a noite inteira. Foi até quando ela falou, me perguntou sobre o tempo, e eu não tinha combinado isso com você. Na verdade, Graça, o que eu gostaria, acho que é uma demanda que as pessoas sempre trazem, foi o que você e o Paulo começaram logo no início da fala de vocês, o tabu de falar sobre o suicídio, tá? De o Ricardo cometeu esse ato. E aí, o Paulo, amigo dele e coordenador desse grupo, que está aqui hoje, por exemplo, ele tem, e todos nós temos, dificuldades sobre como levar esse assunto, ou, às vezes, até medo. E aí, o Cláudio, nós conversamos também sobre isso, às vezes até medos de divulgar, porque existe toda a simbologia do efeito cascata. Então, se você divulga, você está incentivando, você está dando chance para aquele que não estava pensando, aí vai pensar e faz. Então, tem muita coisa nebulosa em torno desse tabu sobre o falar sobre suicídio. E, na verdade, a gente aprende, que a Graça falou sobre isso, a gente aprende muito no CVV, a gente precisa, sim, falar. E eu gostaria que a Graça falasse um pouquinho mais sobre esse ponto do acontecido o evento. E aí, como é que a gente faz sem incentivar? Como é que a gente divulga, mas sem ter aquele medo lá
do jovem Werner de aquilo ali ser o propulsor de uma onda de suicídios. Então o Paulo faz um jornalzinho toda semana para o grupo dele, e aí, como é que ele vai falar sobre o evento que aconteceu? Ele vai dizer o Ricardo Amidani faleceu? Mas as pessoas vão se questionar e, às vezes, o pensar sobre gera mais caraminhola do que quando a gente tem o conhecimento. O que é diferente, claro, de, por exemplo, você ficar repassando e divulgando vídeos do momento do suicídio de alguém. Uma coisa Maria. é uma divulgação, outra coisa é outra coisa. Então, eu queria que a Graça falasse um pouquinho sobre esse ponto, tá? Que é realmente um tabu muito grande. Obrigada, viu? Falei menos de 5 minutos. Falou mesmo, Então, 3 minutos. Quem mais? Parabéns, Tereza. Só um instante, Graça. Essa oportunidade... Vamos fazer uma sequência. Vamos aproveitar. Sim. Quem mais? Bom, pode ser que apareça depois, para não perdermos, né? Vamos falar disso. Apareciane, o Rafael quer falar? Bom, devido à importância do assunto, boa noite. Boa noite, agradecer aí as explicações do CVV, são importantes, me fizeram pensar mais um monte de coisa aqui e melhorar minha atuação como dirigente. Mas depois da fala da Tereza aí, esclarecer que é tão complexo esse assunto que alguns colegas me relataram que queriam vir na reunião, mas que não vieram por causa do teor do assunto. Então, assim, pra vocês entenderem como é complexo, né? O colega que estava até a fim de vir deliberar sobre o Brasil questões, ainda é isso, é não ignorância. quiseram vir porque não querem... então a gente tem que esclarecer as pessoas. Olha, na reunião passada teve o colega que não ficou na reunião, não só um, outros, né? Mas um declarou até na hora da saída que falou, não, eu tô com criança aqui perto, eu não vou conversar sobre isso. Até outro debate importante, tá? Como abordar isso com crianças também. Isso. Então vamos porque falar crianças sobre sabem de tudo. Isso. Elas veem as pessoas conversando, elas sabem que tem pessoas suicidas, mas elas já entendem o pudor também que todo mundo fala. Então, porque com adolescente eu sei que tem que falar. Eu lembro como eu era adolescente, como era desesperador, mais do que é hoje a vida, às vezes. E hoje é um dia que eu tenho preocupação, porque como a gente está aqui na reunião de bancário, o Banco do Brasil, os caixas executivos é um roubo de pauta, mas eu tenho que falar sobre isso, porque esse tipo de coisa, no banco, às vezes, coloca a galera em desespero. E eu estou aqui o dia todo hoje tratando de desespero de colegas no país inteiro, porque vão perder dinheiro e no final das contas você precisa de dinheiro para comprar as coisas para o seu filho, para comprar seus alimentos, para arcar com as dívidas que você fez. Tá? E eu sei que o desespero financeiro é um dos tipos de desespero que o capitalismo selvagem impõe para o mundo. Isso tem que ser destacado. É uma desordem internacional que a gente vive que leva as pessoas ao desespero, porque a pessoa para se matar ela tem que estar no desespero, isso é claro. Conversando isso com meu primo indo ali, para espairecer um pouco dessa conversa pesada e desse dia pesado que a gente teve hoje, eu pensando assim, pô, é coragem e é medo, né? O suicídio, mas nessa dúvida, uma coisa nesse meio eu sei que é desespero. É uma forma de desespero, um desespero, uma busca de alívio. E hoje tem muita pessoa desesperada com essa questão, porque o Banco do Brasil acabou com a função de caixa, o colega, porventura, pode vir a perder dinheiro, porque nem reconhecimento ele tem, o advogado falou que a gente era quebrador de gelo e trocador de lâmpada, teve esse disparate ainda por parte da empresa. Aí, numa hora dessa, doutora, eu prefiro sentir ódio do que sentir tristeza. Porque o que eu sinto é que se eu for ficar na tristeza, esse desespero vem, entendeu? Agora, pelo menos a raiva faz você reagir. 3 minutos. E aí eu vou pensando nessa situação e falar assim publicamente, eu não sei nem se dá vontade de falar. Porque quanto mais eu penso e mais eu converso, mais raiva eu fico. Até dessa situação, por exemplo, de às vezes hoje, nessa condição privilegiada de ser um dirigente,
e ainda assim dormi essa noite pensando que eu não consegui fazer nada ainda pelos meus colegas que estão se organizando há mais de 3 anos para enfrentar essa atrocidade que o banco está querendo fazer, de nem reconhecer o trabalho dos trabalhadores na ponta da flecha. E a gente trabalhar tanto tempo para ainda receber a notícia hoje de um bando de desembargador de merda, perdão a sinceridade, mas para mim é isso. São os aristocratas, sem respeito ao trabalhador, para vir falar que a gente é... O cara não tem noção, cara, realmente nenhuma do que é uma agência de banco, do que é um atendimento bancário, do que é a presença de um caixa, que a gente tem, por exemplo, já que a gente está falando de CVB aqui, conversa de caixa que já salvou mulher de marido violentador, tá? Já salvou pessoa desesperada, tá precisando dessa conversa que a senhora tá falando aí. E às vezes você pega ali de um brasileiro com outro, escuta uma pessoa e aperta a mão de uma pessoa, e naquele dia ali uma pessoa que talvez ia encerrar a vida, desiste dessa ideia torpe, porque teve o contato humano, que é exatamente disso que a gente está falando, entendeu? De você ter um contato humano e esse contato humano ser essa coisa importante que leva as pessoas a insistir nessa ideia de que a vida vale a pena, de que é bom estar aqui entre nós, através do trabalho coletivo, desenvolvendo a nossa vida e o nosso planeta. Mas, bom, já deve ter dado 5 minutos aí, eu só queria desabafar essa revolta hoje, que foi o que esse Banco do Brasil fez. Trouxe sofrimento a trabalhadores e trabalhadoras dignos em volta do país, e isso me preocupa, porque eu sei que tem colega que hoje pensou em dar cabo da própria vida por causa dessa atrocidade que o banco faz com as pessoas. Obrigado pela atenção aí, tamo junto, 5 galera. minutos. Pontual, Rafael. Quem mais? Cláudio? Eu posso falar rapidinho. Não quero usar os 5 minutos, não. Mas eu achei muito importante a gente trabalhar esse tema, né? Nós provocamos, ajudamos a provocar esse assunto, porque exatamente esse estigma ele gera em cada um de nós uma insegurança tão grande que chega a beirar a culpa da gente não conseguir escutar com oportunidade, né? da gente se disponibilizar. Nós vivemos num ambiente hoje de trabalho, olha, hoje não, eu diria nos últimos 25 anos de neoliberalismo, em que toda a conduta preconizada no ambiente de trabalho é individual, é individualista, é competitiva, é isolado do vizinho, a própria arquitetura é inóspita, é dividida em baias, com paredes que você não enxerga, com um fone de ouvido que você vai lidar com o cliente no relacionamento remoto, e por aí vai. Então, isso tudo é um movimento que sim, idealizado para que seja, para que se submeta o ser humano àquela condição, e o ser humano submetido a essa condição, e agora com o medo, com a realidade do chamamento para a luta pelo risco de perda financeira, tudo isso realmente leva, né? Eu conversei com alguns colegas hoje, a um pensamento que é dialético, né? De repente, no movimento em que nós estaríamos sendo prejudicados, nós vamos conseguir dar a volta porque nós paramos para refletir. E eu gostei muito de ouvir a Graça falar que todo esse movimento ele não é espontâneo, ele é um desenvolvimento de uma forma de se relacionar com o outro. E aí sim, nós podemos trabalhar em termos de comunicação, em termos de relacionais, com essa realidade, de atentar aos colegas a necessidade de se posicionar de um ponto de vista de escutar. Então, eu fico muito agradecido por essa fala e agradecido também por amenizar o sentimento que nós herdamos, né? Eu fui gestor no momento lá, remotamente, em que 28 suicídios aconteceram no Banco do Brasil em curto período de tempo. E ali foi um outro momento em que, logo na sequência, eu fui ser gestor de saúde, né? E tive a oportunidade de criar um serviço de atenção à saúde mental, exclusivo dentro da comunidade do Banco do Brasil. E eu tenho certeza que ali nasceu um trabalho e uma forma de pensar, eram os primórdios da luta
antimanicomial, e que nós conseguimos instalar projeto e processo e mentalidade de ajuda. 3 minutos. Não, era basicamente isso aí mesmo, sabe? Quem mais? Quem mais, companheiros? Érica? A palavra é sua, querida. Na continuidade do que o Cláudio falou, a situação do banco ela é crítica, né? Cada vez mais fechamos em nós mesmos, o trabalho remoto também dificulta o contato, mas quando eu cheguei em Brasília, eu percebi que 2 colegas eram excluídos, um em cada uma das equipes que trabalham juntas na engenharia. E eu sempre escutei os 2, né? Um deles muito mais para reclamar da vida, do trabalho e das coisas, e o outro mais para contar um pouco do conhecimento dele, que ninguém dava muito ouvido. O que reclama mais, ele é espírita, e acho que por isso ele não cometeu uma atrocidade, mas, de qualquer forma, o organismo somatiza. E ele teve um derrame ocular grave, recentemente, entendeu? E está afastado. Mas já fez a cirurgia e acredito que deve voltar em uns 30 dias. Mas o que me deixa angustiada é a situação da empresa. O Cláudio falou, a gente tem que convencer as pessoas do escutar. Só que eu tomei bronca na minha reunião mensal, mês passado, da minha gerente, porque eu paro para escutar as pessoas. Quer dizer, ela está representando a figura da empresa e não quer que eu pare para escutar um colega que, às vezes, essa escuta pode diminuir a angústia dele. Entendeu? Então, assim, a empresa também precisa ser alertada da situação. Entendeu? O colega tem que saber escutar, mas a empresa também tem que saber que o colega tem que escutar. É só essa informação. Perfeito. Quem mais? Falou só menos de 2 minutos. Quem mais? Suelen? Sussu, você está entre nós? Tá aqui. Tiago, Lu, Heringer, são os 3 últimos. Querem falar, gente? Não, eu não tenho nada a acrescentar. Para mim, tudo que foi dito, eu concordo com o que a galera falou. É por isso que eu não me manifestei. Tiago? Está desligado teu áudio. Agora acho que eu consegui. Na verdade, a gente ouviu muito sobre escutar, né? Eu vim participar hoje muito por acaso, por conta de todo o que aconteceu, né, em relação às caixas. Eu trabalho no caixa também. E eu acho que eu fico um pouco com esse sentimento do Rafael, mas eu acho que essa reunião faz a gente refletir, né? E eu acho que eu aprendi muito, acho que com todo mundo que falou alguma coisa aí, sobre realmente escutar. E eu queria agradecer por esse momento. Obrigado aí, gente, por ter... Pô, obrigado você por ter vindo, Thiago. Suelen? Eu acho que a Suelen não vai falar, mas se ela quiser falar a qualquer momento, é só ela chegar junto, tá, Su? Que foi, A Lu quer falar, Paulo. Desde a semana passada, eu tenho, apreendido muito do que a galera do Apoio à Vida tem a orientar, a ensinar. Para mim, eu te passei o feedback semana passada, que para mim foi assim, fundamental conseguir dividir a minha experiência, conseguir falar sobre a minha angústia e ver que tem outras pessoas que têm esse apreço. Então, assim, tudo que foi falado hoje, eu prestei muita atenção e, assim, foi, assim, fundamental para mim. Então, assim, foi maravilhoso, assim. Por isso que eu nem tenho o que acrescentar, porque para mim foi super complexo e completo, entendeu? Tranquilo. A Suelen está com um problema de áudio, por isso que ela não está falando. Se você tirar o microfone, o
o fone de ouvido não funciona, não, ou o inverso, se você puser o fone de ouvido, na hora que você quiser falar, você Paulo, entra e fala, tá? Opa! eu acho que agora eu consegui. Pronto, Su, a palavra está com tu. Ótimo. Primeiramente, essa reunião focada nesse tema tão sensível e também agora a solidariedade aos caixas, né? Parece que é arrancada assim no braço a nossa comissão, nossos cargos, nossos estudos, né? A gente estuda, como você falou no começo da reunião, é, tem a quebra de caixa, você recebe um pequeno valor pela quebra de caixa, mas muitas vezes aquele valor não é o suficiente realmente para você arcar caso você erre. E você tem uma responsabilidade muito grande, os caixas, né? Então, já começamos a falar de segurança psicológica aí. E também fiquei muito sentida em relação ao nosso colega, ao nosso camarada, né, o Ricardo. Nossa, eu não olhei o grupo só às 5 horas, faltava 25 minutos para o meu grupo, para o meu ponto acabar. Você mandou a mensagem pela manhã, e aí eu falei, dá tempo de chegar lá, só que eu tô com chikungunya, e aí minha perna dói muito, 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 muito. Eu tô com as sequelas, né? Enfim. Infelizmente eu não pude me despedir do colega, mas ele esteve e ainda está em oração, é, por mim, eu sempre faço. Queria também alertar a todos os colegas para observar sobre segurança psicológica, né? Saúde mental, porque lá para final de agosto, início de setembro, o banco começa a falar de segurança psicológica, mas começa a maltratar, massacrar a gente em janeiro. É janeiro, chulap, 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 chulap. Aí quando vem em setembro, finalzinho de agosto, como se nada tivesse acontecido, vamos falar de segurança psicológica. Você já fez a trilha saúde mental da UniBB? Você conhece ela? Sempre aquele mesmo papo. Então, assim, eu não entendo, assim, às vezes a postura, né? Porque bate, 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 mas bate muito. Aí, faltando 3 meses, uns 3 meses, 4 meses para o ano acabar, começa a falar de segurança psicológica. A gente não resiste a tanto. 3 minutos, ainda tem 2, Su. Não, só isso mesmo. Beleza. Pessoal, eu vou falar antes de passar para a Graça, mas vou também me ater ao tempo, tá bom? Vou marcar aqui, inclusive. Eu acho muito importante a gente ter feito essa conversa hoje, porque é uma maneira de a gente mostrar que a gente se importa, né? E de lamentar a perda de uma pessoa de imenso valor, né? Uma pessoa querida, né? Por nós, e que nos deixou num momento de desespero, né? Às vezes, de fato, deter aquele momento mais agudo é muito importante. O Rafael aqui, ele tem isso na prática, né, Rafa? O Rafa prestou um socorro lá para a colega em São Paulo. Eu não teria prestado, briguei com ele porque ele prestou, porque às vezes eu sou escroto que pinga. E eu acho que, na verdade, o exemplo correto é o do Rafa, né? Na pior das hipóteses, o Rafa vai pelo coração, então se ele errar é por pouco. Então, essa questão da escuta, sobretudo para mim e para o Rafael, eu acho que é mais difícil. Então, eu acho que... Seja bem-vindo, Cláudia, querido amigo. Então, para mim foi muito esclarecedor. A outra coisa, gente, que eu queria tratar com vocês era o seguinte: isso não é um problema individual. A despeito da gravidade do impacto individual,
Não é uma coisa natural que no mesmo período uma quantidade tão grande de pessoas adoeça das mesmas coisas, que são coisas que só nessa época aconteceram. Então, existe realmente o impacto da mudança da tecnologia, na mudança do formato do atendimento e como está sendo organizado o trabalho. Isso tem um lado no lucro e tem o outro lado no nosso adoecimento. Então, do mesmo jeito que a Graça nos falou sobre a dimensão química, né, que em alguns casos impede de fato o suicídio, né, por isso que é importante o atendimento, né, para colocar, mas a dimensão social do que eles fazem, sobretudo no mundo do trabalho, leva as pessoas a esse tipo de coisa. E aí eu acho, viu, Cláudio e Tereza, que como eu são do Movimento de Saúde do Trabalhador, eu acho que a gente precisa colocar isso na agenda, né? Eu fui atendido muito mal na CACI pela psiquiatra, inclusive, achei uma bosta. E eu acho que a gente precisa discutir, quem sabe, abrir espaço para uma ação mais coletiva, politizada, solidária, no sentido de ter uma abordagem aqui no Distrito Federal, porque ele tem os bancários em grande quantidade e também tem sua própria característica. Eu acho também que a gente não pode ignorar que nós vivemos numa sociedade capitalista. Uma sociedade capitalista que ela propaga valores que são valores desagregadores, são valores que decompõem a nossa personalidade ao ponto disso ser ensinado para a gente como ferramenta do trabalho. Quem trabalha com mercado, com venda no Banco do Brasil, aprende que é preciso gerar necessidades nas pessoas. Não é isso que a gente aprende a fazer? Não é isso? A gente tem que estimular novas necessidades nas pessoas. A gente tem que estimular o lucro cada vez maior, tá certo? E isso daí tem um impacto junto com a questão objetiva da forma como organiza o trabalho, que decompõe, quer dizer, a gente, na medida em que a gente é braço do sistema financeiro, que é um negócio que tira dos pobres para dar para os ricos. Todo dia a gente sabe que a gente trabalha nisso. Então não adianta dourar a pílula no sentido de achar que haverá apenas saídas individuais. Então eu queria apenas reforçar essa ideia que a Graça colocou, que é preciso estar aberto ao outro, né? E eu queria dizer que o coletivo também é para isso, o nosso sarau do Cebolão também é para isso, nossas reuniões presenciais ou virtuais também são para isso, os apoios aqui entre nós e a maneira como a gente constrói a sinceridade do nosso propósito também é para isso, e que a gente precisa ter mais capacidade de pedir ajuda. Então, essas ferramentas do CVV, certamente nós teremos a iniciativa de divulgar e de tentar contribuir. Era isso, fechei meu tempo e passo a palavra para você, Graça. Tem muita coisa para falar, fica à vontade. Exato, vocês estão passando por ter me dito, um momento muito difícil. Eu tenho uma irmã aposentada no Banco do Brasil que era caixa. Então, deve estar sabendo dessas novidades aí. E então eu sei bem como foi para ela também, quando trabalhava. Mas, enfim, o que eu gostaria de dizer nesse momento difícil de vocês é se unir, acolhendo uns aos outros, em primeiro lugar, tentando reverter esse processo, que também a união positiva ajuda bastante nesse momento que todos estão passando, principalmente os profissionais que estão se sentindo muito prejudicados. E dizer também que nós aqui de lá de fora, que não somos bancários, esse atendimento online que nem é com vocês, é a máquina falando conosco, nós odiamos. A gente fica querendo falar, pelo menos, com o profissional do banco. E é um horror, um horror.
É uma dificuldade, os telefones não atendem, e aquele online, quando até para a gente conseguir falar, porque eu quero ouvir, falar e tirar minhas dúvidas com uma pessoa e não com uma máquina, que não sente, que não escuta. E então, para nós também, eu quero dizer o quanto é difícil para quem não está no trabalho de vocês, né? Isso é importante vocês falarem nas reuniões de vocês do sindicato, que tem esse poder de liderar ou ir até a diretoria. Normalmente, quando nós somos convidados para falar nas empresas, no Setembro Amarelo, eu falo em média umas 30 palestras, às vezes 3 no primeiro dia, num dia, é uma de manhã, de tarde, à noite, normalmente são nas escolas, à noite. Muito bem. Eu observo que um laboratório, por exemplo, me convida, aí vou lá, os funcionários são chamados para assistirem. Os donos ou quem nos convida não vai na reunião. Outra também é as construtoras aqui fazendo obra, por exemplo, no Museu Nacional, lá no prédio do antigo Ministério da Educação, que também está em obra com a mesma empresa, foi me convidado. Só, vamos dizer, os peões, o pessoal lá de Macacão e tal, onde consegue agregá-los, normalmente é num barracão na hora do café da manhã, por exemplo. Não aparece nenhum chefe, nenhum diretor, eles não passam na cabeça dele que eles também podem ter ideação e precisa aprender. Então, pegando aí no gancho da Cris, o que se faz? Porque desde lá do século XIX que passou a mídia, que naquele tempo era só jornal, né, carta, revista, dizer que não deveria falar por causa desse fenômeno que ela falou do livro, né, do Goethe, escreveu, muito famoso, alemão, escreveu um livro que tem em português a tradução, né, o Jovem Werther, As Agruras do Jovem Werther, que é uma história que ele resolveu contar de um suicídio de um jovem que estava apaixonado por uma menina, que gostava de outro menino, até porque naquele tempo era assim, os pais já diziam, nasceu a criança, essa vai casar com aquela. Foi assim. E ela gostou do menino mesmo que foi escolhido para ela, e esse que gostou dela não foi correspondido, e mostra com detalhes um suicídio. Então, por que não se falar? Já disse que prevenção se faz com informação. Então, ao contrário do que esses colegas tristemente não estão aqui, na minha opinião, por exatamente distorcer como se fala de suicídio, tem que se falar de suicídio. De lá para cá, o que aconteceu na Europa? Esse escritor, que é o Goethe, né, muito famoso, foi para todos os lugares, várias línguas, e os jovens liam, e aqueles que tinham ideação suicídio, muitos deles cometeram suicídio. E isso não é lá. Aqui no Brasil, fui chamado quando houve aquele Baleia Azul. As rádios me convidaram para ir explicar sobre prevenção. Aqueles 30 porquês, sei lá, 13 porquês, né? Aquela série. 13 razões por quê. Porque suicídio. Primeira, gostaria de dizer que qualquer uma delas podia levar um jovem ao suicídio. Mas ele enumerou, até uma jovem que produziu, é uma atriz, uma jovem até atriz. E diz que foi orientado pelo psicólogo distorcidamente, porque a 13 mostrava o suicídio. Então, vamos dizer aqui, o que é que tem que se falar? A prevenção é não mostrar vídeo, é não mostrar como se enforcar, como se matar, que tem na internet. E aqui nós já recebemos vídeo de uma jovem se atirando do prédio, a pessoa estava no telefone, viu a pessoa se julgando lá no vizinho do outro prédio, foi filmando e mostrou na internet. Isso sim é distorcido, porque quem tem a ideação, como o caso do livro, foi lido, naquele tempo só tinha livro, né? Então, vê distorcidamente. Quem tem ideação, fala, esse jeito dá certo, então
Aquilo que o doutor Neuri falou, às vezes está 3 anos bolando como vai fazer, como é que vai sair da sua vida. O que é isso? É uma pessoa com a saúde mental desequilibrada, e isso também é hereditário. Por isso temos que se o suicídio não é hereditário. O que é saúde mental abalada? Pode ver que na família de quem tem, por exemplo, fica deprimido, vai ver se não teve a avó, a mãe, o tio, o irmão com problema de depressão. Então, vem no próprio gene a sua saúde mental equilibrada. Então, ele tem que se cuidar, aí os seus amigos, seus colegas, dizer, pô, cara, você tem que ir no psiquiatra, no psicólogo, etc. Então, o que não pode é distorcer. Ou seja, eu aqui ficar mostrando filminho, vídeo, fotos de suicídio. Isso não se faz. E que se alguém mandar para vocês uma foto de uma pessoa que suicidou, ou um filme da pessoa se suicidando, se julgando, etc., deleta e ainda diga para o amigo, não faça isso. Isso não se faz porque é distorcido, porque nós somos muito frágeis. Então, nós temos, infelizmente, o que nós chamamos de contágio, que é outro termo. Uma pessoa em fragilidade pode, portanto, realmente ser abalada por um processo descritivo e imagético desse. Então, dizer que o colega, o amigo de vocês, cometeu suicídio, é normal dizer dessa maneira que ele saiu da vida. E ponto. Agora, contar o detalhe, ou foto, se ele, por exemplo, se atirou, né? Vamos dizer, está lá no chão. Mostrar a foto dele, ou falar detalhes do suicídio, isso não se faz e é orientação que nós damos à mídia para não fazer isso. Por isso que muitos dizem assim, o cara morreu, é indefinida, não sabe de que foi. Eles tentam esconder um suicídio. O suicídio é uma maneira de se morrer aqui na Terra. É mais uma. É óbvio que nós sabemos que o ideal, do jeito que não é a única, vamos dizer assim, fatalidade, é o nascimento e a morte natural. Se você vai antes do que você deveria, através do adoecimento normal do ser humano, é óbvio que é uma infração em qualquer religião ou sem religião. As pessoas comentam isso, né? O judeu até não enterrava no campo santo, que fala assim, quem cometia, né? Quem se matava por suicídio. Então, é muito importante entenderem, como a Cris estava perguntando, Graça, por que um monte de colega não veio? Ou senão, por que acham que não deve falar? Pelo contrário, precisa falar, mas seriamente. Como nos proteger para que não aconteça comigo, com você, porque isso é uma coisa que acontece com o ser humano. Vocês mesmos estão dizendo, né? O colega aqui relatou, o Rafael, que a possibilidade de colegas até estar pensando disso, de tanta dor, tanto sofrimento no trabalho, e com essa do que vocês estão sentindo lesados nesse momento. Então, nós podemos reverter esse processo? Podemos. Essa união de vocês, do sindicato, né? A união com os familiares, com os amigos, falar sobre isso, desabafar, vamos dizer assim, que é das características do nosso trabalho. Liga para um 88, tem sempre alguém que pode escutar vocês acolhendo, sem dar nenhum pitaco, mas dialogando, porque uma relação de ajuda é uma via de duas mãos. Nós dialogamos com a pessoa sem interferir no que ela está nos trazendo. Se vocês tiverem oportunidade, vá para a internet, procura Carl Rogers. Vai aprender o que nós aprendemos. Isso não é para o outro, é para nós. Como eu faço isso? Como eu ajudo através da abordagem centrada na pessoa? Ele está lá, os livros dele são os nomes, ó. Um jeito de ser, tornar-se pessoa. É isso que ele propõe. E é por isso que você se sentiu frustrado quando você foi numa psicóloga que não aprendeu a teoria de Carl Rogers, que eu duvido que se você falasse com um psicólogo que estuda Carl Rogers, que você não saía amparado, acolhido,
afetivamente, dizer, puxa, essa pessoa me Não, ela não entendeu. era psicóloga, não, era psiquiatra. Ah, bom, psiquiatra piorou. Se Horrível, ela não é uma horrível, suicidóloga como Neuri Botega, horrível. entendeu? José Manuel Bertolotti, que é um docinho de criatura, esse que criou o dia 10 de setembro como Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, e lá, estava até na Tailândia, ele abriu o congresso, eu fiquei apaixonada, não sabia, vai abrir o congresso, o brasileiro, que era o presidente da Organização Mundial de Saúde, que pessoa linda. Ele já voltou, aposentou, está em Botucatu, e é um professor convidado na universidade, onde ele faz isso, ensina como trabalhar o fenômeno do suicídio. Então, nós temos aqui no Rio de Janeiro também o Carlos Felipe de Oliveira, que também é suicidólogo, hoje em dia é o presidente da Associação Brasileira de Pesquisa de Suicídio. Então, nós precisamos falar sim. Então, hoje que seja a primeira vez, mas todas as oportunidades que vocês tiverem, façam a prevenção através da informação, dizendo não distorça suicídio, mostrando vídeos, fotos, relatos e detalhes, porque isso não agrega, não ajuda, não informa, é uma desinformação. E sim, vamos falar que é possível prevenir através da escuta amorosa, empática e compreensiva. O outro é o outro, não sou eu. Todos somos diferentes. A única coisa que temos em comum, a raça humana. Portanto, todos vocês podem sair daqui melhor do que entrar. Eu espero, sim, que todos saiam sabendo que são possíveis vocês unidos, serem mais amigos, mais amorosos, mais fraternos, e é isso que o CVV propõe, uma sociedade compreensiva, fraterna e amiga, nem precisando de CVV, que é o que o nosso fundador deixou para nós escrito. Sejam amigos, sejam amorosos, sejam compreensivos, escute sem crítica, sem conselhos, sem nenhum tipo de desagrado, porque o outro quer ser simplesmente aceito, acolhido, amado, que é o que eu espero que vocês todos se sintam assim. Se precisar do trabalho do CVV, de acolhimento, liguem para o 188, é 24 horas, todos os dias, vocês podem desabafar, pode chorar, pode falar o que quiserem, porque é sigilo absoluto, o colega não vai contar para o outro e vai acolher vocês. Então, é isso que eu desejo, que vocês se sintam agora aqui mais unidos para tentar reverter o processo que está fazendo tão mal a vocês. Depende-se, infelizmente, nós sabemos que as nossas lideranças na parte da justiça têm sido muito injustiçados. Os brasileiros que eles não compreendem, porque não viveram a experiência que vocês estão vivendo. Isso que é incompreensão, então vocês precisam ter ombro a ombro, amigos e solidários nesse momento difícil que cada um de vocês dessa área estão passando. Eu desejo que vocês saiam daqui mais confortados, que tenham uma noite tranquila, que consiga respirar profundamente, prestando atenção na respiração, que ela leve essa respiração até o diafragma, não é a respiração comum nossa do pulmão, é levar com que vocês se sintam que existem, que têm a proteção, que têm amigos, que vale a pena viver. Porque valorizar a vida é o que nós fazemos. Nós queremos que todos vocês se sintam bem. E essa respiração ajuda vocês a se acalmarem e dormirem tranquilamente. É o que todos desejamos e que eu, particularmente, desejo a vocês. Sejam felizes, lutem pelas suas felicidades. Cada um tem a luz, todo mundo tem seu talento, e veja onde que eu posso, o que eu posso fazer para melhorar esse momento tão difícil. E vocês vão achar esse caminho. E eu sugiro estudarem Carl Roger, que está lá disponíveis para todos vocês aprenderem como nós.
do CVB, nós não somos diferentes, somos pessoas simples. Tem pessoas de todos os tipos, de todas as profissões, nós nem sabemos que profissões os nossos colegas têm, mas eles estão lá voluntários para ajudar o outro. E quem ajuda o outro ajuda a si mesmo, porque nos enriquece essa maneira de achar que vai ajudar o outro, ajuda cada um de nós a crescer como ser humano, a sermos mais afetivos, mais acolhedores, que é o que todo ser quer. Eu quero, você quer. Então, sejamos todos mais fraternos e amigos, e Carl Rogers está lá para nos ensinar um jeito de ser, tornar-se pessoa. Então, são muitos os ensinamentos desse homem iluminado, que quando nós aprendemos a teoria, nós demos um salto quântico. E eu convido vocês a serem voluntários do CVV, assim que puderem, para aprender conosco como ser feliz. Eu me sinto muito realizada por ser voluntária do CVV, porque todos, desde que a gente entra, sempre estamos fazendo cursos de autoaperfeiçoamentos. Então, ajuda o outro, tem que ajudar primeiro a mim, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar bem. Como que eu posso acolher o outro mal? E isso, ele nos dá essa oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e que vocês se sintam que são importantes por vocês mesmos, não é pelo outro, é por você, por mim, por eu. Eu sou feliz porque eu existo, porque eu sou um ser importante, por isso eu estou aqui. Maravilha. Muito obrigado, Graça. Que coisa linda. Muito bom. Excelente. Tereza, vou passar para você. Só a guisa de encaminhamento. Aumentar a capacidade de escuta como principal mandamento diante de pessoas em situação de sofrimento. Eu sou muito ruim nisso. Eu quero resolver tudo, falo merda, briga, as pessoas ficam tristes. A Érica tem que continuar, viu, Érica? A sua chefe chama, você vai lá e diz para ele, aprenda a ouvir para você ver que pode modificar o dia daquela pessoa. Continue, Érica, escutando o outro sem dar conselhos, sem críticas, só acolha. Isso que você faz já é uma saúde mental do seu colega. Muito obrigada. A Suelen também deixou aqui uma contribuição importante, que é a da denúncia da hipocrisia adoecedora no Banco do Brasil como mecanismo de defesa diante da ilha da fantasia da gestão de pessoa do Banco do Brasil. Então, a postura correta é a denúncia disso. Mas nós precisamos fazer isso de maneira mais orgânica, porque isso tem lugar para fazer no movimento de saúde trabalhador. E a de gente janeiro a dezembro, né, E a gente precisa ocupar esse espaço, que é um espaço geralmente ocupado por pessoas de mais idade, não é pelos caixas, tá entendendo? Então nós precisamos discutir melhor o papel da questão da saúde do trabalhador, porque um cipeiro pode intervir, tá entendendo? O cipeiro pode intervir, o delegado sindical pode intervir, né? E o Conselho de Usuários também pode intervir. E aí os outros dois encaminhamentos, né, Cláudio, que eu acho que é natural, e Tereza, é que a gente leve essa discussão aqui para a diretoria do sindicato e também para a CACI. Né, Cláudio? Ou seja, que a gente leve a necessidade de agora, já no mês de setembro, a gente não apenas fazer uma campanha mequetrefe como essa do banco de botar amarelo nas coisas, mas de como é que nós vamos atuar no sentido da prevenção. Quem sabe a gente não consegue apoiar o CVV também aqui em Brasília, e aí Tereza e eu e o Rafael, né, podemos também fazer o mesmo aqui no sindicato, porque é melhor a gente prevenir do que lidar com perdas tão dolorosas. E como nós somos gente que sente, sofre e se solidariza, é perigoso mesmo. Então a gente precisa reforçar isso. Então, eu identifiquei são alguns encaminhamentos possíveis aqui da nossa atividade, que ela própria já é um ato de saudade, de carinho, de afeto entre nós mesmos,
e com o nosso querido Amidani, que a gente perdeu. Esse ano nós perdemos o nosso querido líder Eduardo Navarro, que também esteve muitos anos naquele grupo. Perdemos o querido Aguinaldo, aposentado do Banco do Brasil, os dois de causas naturais, e isso faz parte da vida, mas a gente também precisava dar uma demonstração de que nós não somos lama, né? Isso que a gente está fazendo é a nossa vida, né? Nós não estamos aqui fritando bolinho, né? E aí eu queria fazer um apelo para vocês, porque faz muito tempo que a gente não consegue fazer uma boa atividade presencial, viu? Fora o sarau do Cebolão, entendeu? Que foi uma saída. Mas a gente saiu para o sarau porque ninguém conseguia mais organizar os churrascos. Então eu vou voltar a tocar do tema do churrasco lá. Nós temos a ABR. É importante levar as comadres, os compadres, os cabra-véio, os meninos, tomar um banhozinho. Tá entendendo? Fazer umas coisas assim que não seja, porque nós precisamos dessa força aí. E nós estamos no meio da campanha salarial. Então nós temos que pegar a frustração e transformar em luta. Porque quem está lutando não tem tempo para se matar, não, entendeu? Quem se mata é quem está sem saída, sem escapatória, quem sem poder. Tereza Cristina. Tereza. Obrigada, Paulo. Graça, eu fiquei encantada, tá? Eu já te disse, mas vou repetir agora em público que quando eu crescer eu quero ser como você. Apesar de ter bastante estrada de vida, né? Meus cabelinhos prateados me mostram, apesar de ter sido professora há trocentos anos, ser acostumada a falar em público, nós somos sindicalistas, Graça, então nós somos aquela turma que sobe no caminhão de som, pega o microfone e fala, e briga com o patrão, e briga com o chefe, nós somos esse grupo, sabe? E aí... De luta. Oi? De luta, né? Luta, justamente. Nós somos de luta. Nós somos a galera da luta mesmo. Tá? E precisa, são os líderes, tem que ter uma voz. Aqueles que ficam calados precisam ter esses que falam. É isso mesmo, a gente tenta traduzir a voz daqueles que não falam e sair falando mesmo. Então, assim, dificuldade de falar em público nós não temos. E eu participei da reunião do grupo aqui semana passada e disse, gente, olha, eu não estou ainda qualificada dentro do CVV para fazer o que vocês, entendo eu, nesse momento estão demandando, que é esse acolhimento. O CVV é uma organização tão séria que, para eu conseguir fazer uma palestra, apesar de não ter dificuldades de falar em público, há todo um trabalho de formação interna que aí a gente passa por curso de comunicação, palestras 1, palestras 2, e tudo é também autoconhecimento, como a Graça falou. Então, para poder acolher, eu preciso também me conhecer. Então, eu fiquei muito encantada, Graça, com tudo que você falou, e fico muito feliz, Paulo, Rafael, Cláudio, de ter podido ajudar de fazer essa ponte, porque tem muita coisa pela frente ainda, sabe? Tem muito trabalho pela frente, seja na nossa luta sindical, com esse absurdo que aconteceu hoje em relação aos colegas caixas, seja em relação à vida mesmo, seja em relação ao mundo. E eu sou tão apaixonada pelo CVV que eu de lá eu não saio. Eu vou aposentar do banco, eu vou aposentar na luta sindical, eu vou continuar militando, porque militante está no sangue, mas do CVV eu não saio. E quando eu crescer, eu vou ser como a Graça, tá? Beijo no coração de vocês, fiquem bem, tentem fazer essa respiração que a Graça colocou, que é algo assim relaxante. Eu tenho minhas dificuldades todas familiares, meus remedinhos também, todos temos aqui os nossos estresses pessoais, mas eu procuro, na hora de dormir, relaxar e respirar, e prestar atenção na minha respiração.
Um beijo no coração de Tereza, vocês. você falou uma coisa muito importante que eu não podia deixar passar batido. Existem situações limite que é possível evitar, e existem ferramentas de apoio. Então, eu acho realmente que a gente colocar os canais de comunicação do CVV, os amigos, a família, a religião também, as organizações que nós fazemos parte, mas também técnicas, inclusive respiratórias, de relaxamento e o próprio cuidado medicamentoso e com a própria saúde, que é o que evita problemas de natureza para além de psíquica, genética, de saúde, de problemas de determinados problemas de saúde, até mesmo na conformação do cérebro e até mesmo a consequência da alimentação, das drogas, do trabalho, como um processo cumulativo. Então, é importante colocar isso daí para que não fique também uma coisa tão centrada, digamos assim, na culpa e na condenação, né? Porque às vezes é uma coisa que, se você consegue impedir naquele momento de pico, é possível salvar. Então, nós temos que apostar na vida, né? Nós temos que apostar no coletivo, nós temos que apostar na luta, que aí a gente consegue sair do outro lado melhor. Vamos tornar isso tudo em luta, tá bom, gente? Graça, você é um encanto, todo mundo saiu aqui encantado, viu? Parabéns, viu? Por favor, me perdoe a função do advogado do diabo de ficar podando o tempo, é um dever ingrato, inclusive para alguém que fala tão bem, com tanto carinho, com tanto amor assim, que a gente ficou... Eu te botei 5 minutos a mais do que o que eu te dizia toda a vida, mas ainda foi pouco pela contribuição que você podia dar para a gente, tá? Então, precisando, 188, 24 horas todos os dias, mas quem não gosta do telefone tem através da web, é olhar o nosso site, cvv.org.br, né? E ver os horários dos atendimentos através do e-mail. Então, todos os tipos de comunicação a gente tem, assim também como estão em todas as redes sociais. Então, se precisar saber mais, é isso, cvv.org.br, e eu desejo todos vocês bem felizes, respirando, na hora da inspiração, pensar em coisas boas e maravilhosas, e nas inspirações jogar fora essas dores, dificuldades, todas que nós temos do nosso dia a dia. Tá bom? Então, uma boa noite. Muito obrigada pela Boa noite. oportunidade. Se precisar, a gente está aí sempre disponível. A Cris, Muito eu vejo. obrigado a você, Graça. Queridos, queridas, então encerramos a nossa exitosa reunião da CTB Bancários do Núcleo Sindical de Base do Distrito Federal. Queria muito agradecer a ajuda da Tereza Cristina, do Infrente, diretora do sindicato, que nos ajudou a construir essa presença, essa reunião, e o convite para a Graça foi maravilhoso, a participação, e certamente nós, como já fazemos há bastante tempo, né, Tereza? Articularemos aí essas lutas das boas causas, né? Não, Claudão, Érica, todo mundo Com aí, certeza. né? Daqui há de sair coisa prática. Com Não haverá, certeza. não apenas para o nosso proveito, mas para o proveito coletivo. Eu pediria que vocês escrevessem lá no grupo um pouco o que vocês acharam dessa reunião de hoje, para que quem não veio fique com água na boca, e quero pedir que a gente tente fazer esse churrasco aí, para se encontrar, dar um cheiro, tomar umas canas. Presencial, dar um abraço, olho no olho, é muito importante. Nós somos seres humanos, então isso aí é uma máquina. Brasileiros. Brasileiros, isso mesmo. Juntando as pontas do tema, né, dessa nossa reunião com o problema dos caixas, e a mensagem que a Graça nos trouxe, o caixa é o primeiro ouvido do cliente dentro do Banco do Brasil. Com certeza. Mais do que o atendente. O caixa é um verdadeiro confessionário. Não é não, Tiaguinho? Nós que sabemos. Então, e nós temos um grau de liberdade conquistada pela prática, nós caixas em geral, que nós não nos emocionamos muito com a meta do chama o próximo, não. A gente para e conversa toda vez que a gente
vê alguma oportunidade de ajudar o que está do outro lado do guichê, a gente não só escuta, como a gente também estende a mão. Entendeu? Essa é um privilégio, e é exatamente esse privilégio que o banco está querendo cortar. Já coloquei para as pessoas. A partir de sempre agi assim, mas agora, cada dia mais, antes de um atendimento, nós vamos conversar com o cliente para entender como ele enxerga a necessidade de vir ao caixa. Eu acho muito importante, porque eu observo mesmo, eu sempre falo com eles assim, puxa, que vem todo tipo de pessoas, é difícil lidar com o público e vocês lidam com pessoas muito revoltadas, outros com problema, então derrama em cima de vocês. Esse é um desafio delicioso, converter o que chega nesse estado de espírito e sair de lá cumprimentando e agradecendo. Rafael, tá me ouvindo, Rafael? Rafa, pessoal, nós estamos com esse tema dos caixas em suspenso, ainda em estado de choque pela decisão que houve hoje de manhã. O Rafael tem um papel muito importante na consulta ao Eduardo Araújo e também na consulta do Neto. Nós estamos no meio da campanha salarial. O melhor momento para uma desgraça dessa acontecer é agora. É agora. Não vamos ter caganeira, não. Nós temos como ganhar essa parada porque eles fizeram agora. Mas nós ainda não sabemos o que vamos fazer, não, entendeu? Só que é preciso comando, senão não dá. Então eu vou ficar aconselhando o Rafael, mas eu não vou dirigir movimento de caixa, meus amigos. Quem vai dirigir é Rafael e André. Vou dar minhas opiniões. É Claudão, tá certo? E nós temos 100 pessoas lá para mobilizar. Vamos ter que fazer coletivamente, mas a gente mobiliza as pessoas não é pelo medo, não, é pela esperança. Nós vamos conquistar. O Aristóteles já dizia, a política é a esperança de um bem. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Viva a CTB, viva em frente, viva a unidade classista. Obrigado, Graça. Viva o CVV. Vamos difundir essa ideia. Amor aí. Acolhimento é o sentimento que tem que desenvolver todos nós. Boa noite. Boa noite. Obrigado, viu, gente? Obrigada.